A paz do Senhor a todos. Quero te convidar a estudar uma das profecias mais importantes das Escrituras, a profecia das 70 semanas. Fizemos um resumo ilustrado para ajudar você a compreender a importância dessa profecia e como interpretá-la. Então, esta profecia, meus irmãos, ela se encontra no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Você já pode acompanhar na tela este versículo, versículo 24. Esse é o versículo base desta profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Note que já tem um prazo dado aqui de 70 semanas. É claro que antes de explicarmos isto, é bom nós recapitularmos que Daniel, ele estava na Babilônia, porque ele foi levado ali junto com o povo de Judá, e ele estava em cativeiro. E em uma dessas ocasiões, já quando Daniel já era de avançada idade, ele estava examinando as Escrituras e percebeu que o tempo que Deus havia prometido de 70 anos de cativeiro estava se findando, e até então o povo não havia recebido a libertação, não tinha sido liberto do cativeiro ainda. E isto mexeu com Daniel e o levou a orar, clamar, se humilhar diante do Senhor. E nesse processo de busca, de entendimento, Deus enviou um anjo para falar a Daniel. E a mensagem do anjo, justamente o conteúdo desta mensagem, é esta profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 70 semanas não são semanas literais. Cada semana, nesta profecia, equivale a 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Então, o período que Deus estava estabelecendo para o povo de Israel, para o seu povo, era de 490 anos. 490 anos para quê? Para Deus resolver tudo relacionado a pecado, como ele diz aqui, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Então Deus ia cuidar do pecado, tratar o pecado, pôr fim ao pecado e depois trazer justiça eterna. E depois selar a visão, ou completar toda a profecia. E ungir o Santo dos Santos, provavelmente uma referência ao templo do Senhor. Vejamos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então agora o anjo começa a mostrar a Daniel de que ponto que começa a contagem do tempo das 70 semanas. Então você pode observar neste gráfico que nós temos aqui o que o anjo disse, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então nós temos aqui
ele já colocou como reconstrução do templo. Então entendemos que aqui foi a ordem para a reconstrução do templo que havia sido destruído. Isto acontece lá no livro de Neemias. Até o ungido, ou seja, o Messias, o príncipe, ele conta 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, 62 semanas. Essa é a contagem das 70 semanas. Aqui, se você soma 62 mais 7, dá 69. Vamos continuar. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Nós colocamos esta seta aqui, que está justamente indicando o momento em que a profecia está apontando para esta linha do tempo. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. A expressão será tirado o Messias significa a morte de Cristo. Lembrando que ungido é o nome para Messias. Então você consegue ver aqui claramente como que a profecia ela está apontando para esta linha do tempo. Continuando. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse versículo que acabamos de ler, ele é a continuação do versículo anterior. Ele inicia assim: ele firmará um concerto. Quem é este ele? Se nós voltarmos aqui, vamos ver que no versículo 26, está falando que o povo do príncipe, o príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Esse príncipe que havia de vir não é o Messias. Esse príncipe é deste povo, e o povo aqui, com certeza, é o povo romano, são os romanos, porque foi os romanos que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então ele está mencionando sobre o príncipe que há de vir. No próximo versículo ele fala: e ele firmará um concerto com muitos. Quem é este ele? O mesmo príncipe. Ele faria um concerto com muitos. Tá? Pare e preste atenção. Eu vou fazer o movimento com o slide. Fique olhando apenas a seta. Veja, esta seta está indicando o final das 62 semanas, somando mais as 7 primeiras semanas, que dá 69 semanas. Quando eu avanço no próximo versículo, a seta veio para cá, já está apontando esse período. Houve um salto aqui, dessa extremidade a essa extremidade. Por quê? Vamos descobrir. Perceba que a profecia não menciona nada sobre a era da igreja e simplesmente salta para o tempo em que o anticristo fará aliança com Israel. Isso é muito importante, meus irmãos, nesta profecia, porque mesmo sendo uma profecia para o povo judeu, ela tem uma grande relevância para a igreja, porque mostra claramente um espaço, um intervalo
dentro desta profecia. Vamos continuar. Este salto na profecia deixa claro que a contagem das 70 semanas pausou antes do início da era da igreja e reiniciará após o término deste período. Então, quando você lê o capítulo 9 do profeta Daniel, aqueles versículos que nós citamos, a profecia vem desde aqui, é um tempo que já se realizou, e depois ela lança um outro evento lá no futuro. Esse evento futuro, no tempo vindouro, é justamente o tempo em que o príncipe do povo que havia de destruir Jerusalém apareceria e faria um concerto. Olha aqui, esse concerto é uma aliança. Aqui, ó. Israel faz aliança com o anticristo. Daniel 9, 27. Ficou clara esta informação, né? Então vamos avançar mais um pouco. Por que a igreja não aparece na profecia de Daniel? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, nós já citamos aqui que a profecia é para o povo judeu. Daniel capítulo 9, versículo 24. Segundo motivo, porque a igreja ainda era um projeto secreto de Deus, conforme Efésios 3 e 9, Efésios 5 e 32, Colossenses 1, 26, 27 e Colossenses capítulo 2, versículo 2. Confira aí na sua Bíblia. Pois bem, se você conferiu na sua Bíblia, esses versículos, todos eles, tratam do mistério que esteve oculto antes dos séculos, ou desde a eternidade. Que mistério é esse? Paulo ali está falando da Igreja de Cristo. Então, a igreja era um mistério, até mesmo para os profetas do Antigo Testamento. Eu quero que você veja essa próxima imagem e o que ela representa. Aqui tem um profeta e o que eles conseguiam ver, o que Deus lhe mostrava por meio das profecias, por meio do Espírito Santo. O que o Espírito Santo revelava a esses profetas? Note que nós temos uma representação das montanhas como sendo os picos da revelação divina. E o que o profeta daquela época conseguia ver? Veja, essa estrela representa o nascimento de Cristo. Deus mostrou aos profetas que enviaria o seu filho, que ele seria nascido de uma mulher, nascido de uma virgem. Deus mostra isso ao profeta Isaías. Deus também mostra a crucificação de Jesus. Também o profeta Isaías escreve sobre o sofrimento e a morte de Cristo. E tem outros eventos aqui que essa linha pontilhada mostra justamente o que os profetas conseguiram ver, ou seja, o que Deus lhes revelou. Então tem aqui o nascimento de Cristo, morte de Cristo. Aqui este rei aqui representa o anticristo, que será um governante mundial. Aqui esse sol representa Cristo como o sol da justiça. Esse trono representa o reino eterno de Cristo, ou melhor dizendo, o reino milenial. E outros eventos aqui. Há dois pontos nessa ilustração que os profetas não conseguem ver. O primeiro deles é o surgimento da igreja e o segundo é o vale da era perfeita. Deus não revelou aos profetas do passado nem acerca da igreja e nem também acerca da eternidade, como será a eternidade, a era perfeita.
mas outros eventos foram revelados. Então, por isto que na profecia de Daniel não aparece explicitamente a igreja. Mas olha que importante, a ausência da igreja já nos faz enxergá-la ali. Porque se tem um vazio, é porque algo ocupa esse vazio. E o que ocupa esse vazio? É justamente a era da igreja. Entre o fim da era da igreja e o início da contagem, temos o misterioso e glorioso arrebatamento dos salvos em Cristo. Isto não está mencionado na profecia das 70 semanas. Isto já é um assunto dentro da escatologia, mas que, para que você entenda a importância da profecia das 70 semanas, nós também introduzimos a ideia do arrebatamento. Por quê? Ele está contido aqui entre as duas extremidades das 70 semanas. Veja aqui, 69 semanas e aqui a última parte da semana. A última parte desse período de 70 semanas. E aqui está o arrebatamento. Como ele está contido, é importante nós falarmos dele. Vejamos agora o que já está cumprido e o que falta se cumprir do período das 70 semanas proféticas. Acompanhe. As primeiras 7 semanas, que foram os primeiros 49 anos, já se cumpriu? Sim, cumpriu-se. Mais 434 anos, que são as 62 semanas, já se cumpriu? Sim. Quando eu somo 62 mais as 7 semanas, eu tenho um total de 69 semanas. Então, essas 69 estão cumpridas. Houve a pausa, como nós já explicamos. Entramos na era da igreja, ao qual nós estamos atualmente. E agora, esse ponteiro indica que, dali por diante, esses eventos proféticos estão aguardando o cumprimento. O arrebatamento da igreja findará a era da igreja e iniciará o período do anticristo, conhecido como grande tribulação. Então, após o arrebatamento, inicia a grande tribulação. Temos aqui uns textos que falam sobre a importância de estar preparado para este dia do arrebatamento, porque será uma surpresa. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isto fala de preparo espiritual. Lucas capítulo 12, versículo 37, o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Haverá recompensa quando Cristo voltar. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, mais um texto sobre o arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles aqui são os mortos que ressuscitarão nessa ocasião, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note que esse encontro com o Senhor será nos ares.
Carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa transformação ocorrerá por ocasião do arrebatamento. Agora, após o arrebatamento, inicia-se o período mais cruel da história humana. A grande tribulação durará 7 anos, mas terá 2 fases, sendo cada uma com a duração de 3 anos e meio. Então, o Senhor Jesus menciona esse período como o princípio das dores. É como aquela mulher que está esperando uma criança e enquanto vai se passando os dias e vai se aproximando a data, o momento do nascimento daquela criança, as dores vão ficando mais intensas e com maiores frequência. É assim que o Senhor Jesus nos mostra que a humanidade identificará a proximidade da vinda de Cristo. Não a vinda de Cristo para arrebatar a igreja, mas da vinda de Cristo em glória. Enquanto Jesus não aparece, só vai vir o sofrimento. O sofrimento vai começar e ele vai ser gradativamente, ele vai aumentando, assim como as dores daquela que vai dar a luz. Quanto mais próximo do momento, maior são as dores, com mais frequência. E já aqui o nosso gráfico mostra que após 3 anos e meio, o Senhor Jesus já está dizendo aqui em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, nesse momento que a grande tribulação, ela terá o seu auge, o seu pico, e é um tempo inigualável. Nunca houve e nem haverá algo semelhante. A quebra de aliança entre Israel e o anticristo se dará no meio do período da grande tribulação. Como diz a profecia, que primeiro o anticristo faz uma aliança com Israel, mas depois de 3 anos e meio ele quebra esta aliança. Agora chegando aqui no final da grande tribulação, que culminará com uma guerra de proporção jamais vista, a batalha do Armagedon. Nessa ocasião, depois você pode conferir em Apocalipse 16, o anticristo, e melhor dizendo, a trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e Satanás, eles vão influenciar os reis da terra. E praticamente todas as nações, com pouca exceção, vão se unir para batalhar contra Israel no Vale de Armagedon. É um local que está localizado em Israel. É uma planície. Porém, esta guerra será de proporção tão gigantesca, uma proporção mundial. E ela não vai ficar apenas ali em Israel, ela vai se estender por vários e vários países. E o livro do Apocalipse mostra com mais detalhe como será esta batalha. E quando Israel estiver cercado pelos exércitos do anticristo, o mundo será surpreendido. Quando o anticristo pensar que vai destruir Israel, então o anticristo
seus aliados e todo mundo vão ser surpreendidos. Mateus 24, 29 nos mostra: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Note que Cristo menciona aqui, depois da aflição daqueles dias. Isso é, no culminar, no final da grande tribulação. O que acontece? Cristo aparece. Mateus 24 e 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Note explicitamente aqui que ele mostra que as tribos da terra, isso é uma referência às nações, aos povos, eles vão se lamentar. Mas por quê? A vinda de Cristo, esta vinda gloriosa, vai trazer lamentação, vai provocar lamentação nas pessoas, justamente porque essas pessoas não acreditavam, e muitos não acreditam até hoje, que Cristo voltará. E quando ele aparecer, ele vai surpreender o mundo. Ele vai surpreender, porque muitos não acreditam na sua volta. Mas todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Um outro motivo aqui que leva as pessoas a se lamentarem é que este poder e glória da aparição de Jesus será algo que causará terror, porque mesmo sendo algo bom, é algo que aterroriza o ser humano, pois ultrapassa toda a sua capacidade de entendimento, de assimilação. Cristo vem como o Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É o próprio Senhor Jesus falando, e ele se intitula como o Alfa e o Ômega, aquele que começou todas as coisas e aquele que termina todas as coisas, e aquele que tem todo o poder. Jesus não é uma criatura, Jesus é criador. Jesus não tem um pouco de poder, Jesus ele tem todo o poder, porque ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Como nós falamos, esta vinda de Cristo será visível a todas as nações da terra, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Uma menção que todas as pessoas da terra, nesta ocasião, verão o Senhor. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que Cristo volta? Cristo volta para destruir o reino do anticristo, salvar Israel, julgar as nações da terra e estabelecer o seu reino milenial. Note, meus irmãos, Deus é o soberano Senhor da história e estabelecerá o seu reino físico e espiritual no fim do presente século. Tudo que nós vivemos hoje está sendo direcionado a um propósito.
Deus tem o controle de todas as coisas, a ciência de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa e todas as coisas vão sendo encaminhadas para culminar no reino milenial. Ele é o Senhor soberano da história. Ele está no controle de todas as circunstâncias da história do indivíduo, da história das nações, da história do mundo. Deus está no controle. E este reino milenial será marcado com a glória de Deus. Cristo reinará sobre toda a terra. E aqui nós temos alguns textos para ilustrar este período tão glorioso, que vale lembrar, o reino milenial ele não faz parte, ele não está dentro da profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas ela se encerra no final da grande tribulação com a destruição do anticristo. Mas vejamos este período glorioso nesses textos. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É uma menção ao reino de Cristo de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder, deixe seu comentário, faça uma pergunta no final desta página, curta, compartilhe, envie este link para alguém que você ama, para alguém que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.